No episódio anterior, enquanto Lucien continuava evoluindo dentro do Reino dos Sonhos, ele não fazia ideia do que acontecia do lado de fora, porque o mundo já estava em colapso. Piratas estelares invadiram a Terra, destruindo tudo, e no campo de batalha, Cumberland enfrentava algo. Ele enfrentava algo muito além da sua compreensão. Ele olha paralisado, porque nunca em toda a sua vida ele viu um avatar marcial tão grande. Maligno encara ele e diz com desprezo: "Você é apenas um inseto. E agora? Vai fazer o quê?" Sem aviso, Maligno estende a mão. Então ele agarra Cumberland. Cumberland grita enquanto é puxado até aquela entidade gigantesca. Maligno ri. "Você realmente acha que pode enfrentar esse tipo de poder? É como louva-a-Deus querendo parar uma carroça." E então, com um olhar frio, ele faz sua exigência: "Em 3 dias, todos os artistas marciais de nível 8 ou superior devem vir até mim e se ajoelhar e tragam todos os recursos valiosos da Terra." Ele para por um instante. Ou então, mas ele nem precisa terminar, porque no momento seguinte, sua mão se fecha. Cumberland grita de dor, seus ossos começam a ser esmagados. O som é horrível. E então Maligno ri e esmaga Cumberland como se não fosse nada. Todos ali ficam em silêncio. Um desespero genuíno toma conta de todos. A esperança foi destruída. E Maligno declara: "Esse será o destino de todos vocês e desse miserável planeta." Enquanto isso, no Reino dos Sonhos, Lucien observa a batalha. Yang ri e comenta: "Parece que está chegando ao fim." Lucien então percebe: os 2 domínios desaparecem completamente. Acabou? E então Wang He e Duan Feng aparecem diante dele, calmos, completamente diferentes de antes. Wang He diz: "Já mostramos o suficiente. Agora é a sua vez." E só então Lucien entende: toda aquela batalha foi feita para ele. Em silêncio, ele levanta as mãos e cria 2 estrelas, uma com energia cristalina, a outra com chamas intensas. Mas então uma dúvida surge, porque sempre precisa haver um vencedor. E se elas coexistirem? Ele tenta unir as duas, mas Wang He interrompe: "Isso não vai funcionar, garoto. 2 caminhos tão extremos não podem existir." Duan Feng concorda. Lucien suspira: "Talvez vocês estejam certos." Mas então ele levanta o olhar: "Mas deve existir um terceiro caminho." Uma energia avassaladora começa a girar ao redor de seu corpo. Então ele pensa: "Eu preciso de algo que equilibre os 2." E então a resposta vem. Água, a energia se condensa, uma nova peça surge e ela se coloca diretamente no tabuleiro. Instantaneamente, um planeta azul profundo se forma, coberto de oceano e gelo, e dentro dele, uma vida começa a surgir. Uma pequena criatura sai lentamente, uma tartaruga. Lucien sorri. É esse, o primeiro Xuanhu. E naquele momento, o corvo dourado e o dragão cristalino olham curiosos. Era o primeiro encontro deles, e surpreendentemente, eles se dão bem. Mas Wang He ainda duvida. Isso é só uma distração. Fogo e água nunca vão coexistir. E então, o corvo começa a se agitar. Mas Lucien não se desespera. Pelo contrário, se há conflito, então podemos criar um novo equilíbrio. E então ele diz: "Por que não criar um 4º caminho?" Os 2 homens ali olham surpresos. Energia se forma novamente. E então um planeta verde surge. Madeira na terra, vento no céu. Essa é a estrela da Floresta e do Vento. E dela nasce um tigre branco. E como esperado, a presença dele equilibra tudo novamente. E as criaturas começam a interagir. Harmonia. Mas então o dragão cristalino fica sozinho e Lucien percebe. Então ele resolve: mais energia. Um planeta amarelo surge e dele nasce um Kirin da Terra. Ele rapidamente se conecta ao dragão e assim o ciclo se completa. 5 forças, 5 elementos perfeitamente equilibrados, um domínio em harmonia total. Lucien se vira e pergunta: "O que vocês acham?" Todos ali ficam em silêncio até que Duan Feng responde: "E daí? Mesmo sendo perfeito, um humano tem limites. Como você pretende cultivar 5 caminhos até o nível 15. Wang He então completa: "Dominar um já é absurdo. 5? Impossível." Ele encara Lucien e continua: "Isso é delírio, garoto. É como uma cobra tentando engolir um elefante. Impossível de acontecer." Mas Lucien não responde. Ele fica em silêncio. Ele junta os 5 planetas. Então eles começam a se fundir, virando um só. E então ele fecha as mãos e destrói tudo. Wang He e Duan Feng ficam em choque, sem entender o porquê dele destruir algo tão perfeito. Mas o que eles não entenderam é que Lucien nunca quis equilíbrio. Ele queria algo muito maior, algo que nem mesmo aqueles monstros conseguiam enxergar. E no momento em que tudo foi destruído, um novo caminho muito mais perigoso estava prestes a nascer. Para o Wang He e Duan Feng, aquilo era impossível. Era como ver um grande mestre de pinturas destruir sua própria obra-prima. Mas o Wang permaneceu em silêncio, observando. Um momento se passa e então seus olhos brilham. Um sorriso surge. Bom, muito bom. Ele repete isso várias
várias vezes. Claramente impressionado, Lucian olha para ele e pela primeira vez chama ele de mestre. Então ele pergunta: mestre, o que eu fiz foi o caminho certo? O Wang assente e responde: está no caminho correto. Agora só precisa continuar. Mas o Wang He não aceita. Ele fica irritado. Você destruiu, jogou tudo fora. Mas o Wang apenas balança a cabeça e diz: vocês dois não entenderam. E entender isso só traria arrependimento para vocês. Duan permanece em silêncio, pensativo, e então ele olha novamente para Lucian, como se tivesse percebido algo. Lucian observa suas mãos e diz em voz baixa: esse jogo mudou tudo. E sim, esse jogo mudou seu destino, seu caminho marcial, mudou tudo que existia nele. E aquela confiança de seu mestre significava mais do que qualquer coisa. Naquele momento, ele entende. Aquilo era algo que nem Wang He e nem Duan conseguiriam alcançar. Seus olhos se encheram de determinação. Ele fechou os punhos e declara: esse é o caminho para o 16º nível. A partir de hoje, eu vou ser o mais forte do universo. Todos ali ficam em silêncio, e então ele se curva com respeito e faz uma pergunta que estava guardada. Mestre, qual é o seu caminho? Wang sorri, levanta a mão e com um simples gesto tudo muda. A casa, a mesa de chá, o tabuleiro, tudo volta ao normal. Uma única peça aparece em seus dedos e ele diz: o que você viu era o meu caminho. Ele coloca a peça e uma explosão de energia acontece, intensa. Lucian fica em choque. Aquilo era o caminho de um único homem? Yang então diz: o jogo acabou. Agora é hora da verdade. Os três começam a caminhar. Lucian os segue. Depois de muito tempo caminhando, eles param. E então Yang levanta a mão novamente. E o mundo muda novamente. Dessa vez para um universo novo. Todos ali ficam em silêncio. Planeta sem vidas, flutuando no vazio. Lucian observa confuso. Até que Yang diz: esse era o nosso universo. Lucian congela. Yang continua: ele já foi destruído por uma catástrofe. E então solta a verdade. O seu universo está enfrentando o medo. O coração de Lucian afunda. Essas criaturas são tão perigosas assim, nem vocês conseguem parar. Yang balança a cabeça. Não é tão simples assim, galera. Ele levanta a mão novamente e algo surge, uma energia escura, gigantesca, densa, pesada. Isso é a sombra de inúmeros universos, a origem do mal, energia negativa e pura. Lucian fica em silêncio, processando tudo. Se o único universo tivesse que suportar toda essa escuridão de vários outros planetas, era óbvio. Aquilo era impossível de vencer. Mas então, Yang revela o pior. Quando isso aparecer, a destruição já é inevitável. Lucian treme. Então ele pergunta o porquê. Uma maçã surge na mão de Yang, manchada, podre em alguns pontos. Ele corta e por dentro está pior. Lucian entende. O mal começa de dentro para fora e não tem como parar. Yang assente. Ele fica em silêncio por um momento. Lucian sente desespero. Então ele questiona se já tinha começado e se o fim era inevitável e o que ele poderia fazer. Ele olha para os três. Eles são os mais fortes, muito mais fortes, e mesmo assim falharam. Se vocês não conseguiram, como eu vou conseguir? Nenhuma resposta vem deles, só silêncio pesado. E então ele admite: eu só sou uma pessoa com... Antes, quando o fim era em 10 mil anos, ele não conseguia lutar, mas agora, no universo inteiro desmoronando, o que ele poderia mudar? Depois de ver o nível 15, o caminho para o 16 e descobrir que tudo levaria ao fim, era esmagador. Yang olha para ele: você está com medo? Lucian responde que não sabia. Yang levanta a maçã novamente, chamas surgem em sua mão, então ele diz: você não era aquele que encontrava esperança no meio do desespero. Aquele que acreditava ser a faísca capaz de iniciar um incêndio. E naquele momento, diante de um destino inevitável, Lucian percebe que talvez a única coisa capaz de salvar o universo não seja a força, mas alguém que se recusa a aceitar aquele garoto que acreditava que sozinho poderia sustentar o céu. Era a mesma pessoa agora. A maçã vira cinzas. Mas, no momento em que Yang menciona semente de fogo, os olhos de Lucian se arregalam. E agora tudo fazia sentido. O reino dos sonhos nunca foi consciência, nunca foi sonho. Era um teste, ou melhor, uma preparação para o que estava por vir. Yang olha para ele e diz: quando você era apenas um estudante comum, sem nenhum poder, você teve coragem de seguir em frente. E agora, depois de ficar milhões de vezes mais forte, por que está hesitando tanto? Ele estende a mão novamente e continua: você não está sozinho, garoto. Atrás dele, Wang He e Duan Feng observam em silêncio. Com um leve sorriso, Lucian para e pensa: antes eu era corajoso, porque não tinha nada. E agora, porque estou com medo? Seus punhos se fecham, seu coração se firma. E então, que se dane o medo. No pior dos casos, eu falho. E daí? Yang sorri
satisfeito. Então você decidiu, garoto? Recuperou sua confiança? Lucian coça a cabeça. Mestre, não sei se é confiança, mas se vocês três estão comigo, o mínimo que posso fazer é seguir em frente e descobrir se isso realmente é possível. Por um instante, os três ficam em silêncio, surpresos, e então eles riem. Yang então diz: na minha vida, ensinei números de si, mais 2 eu tenho mais orgulho. Ele olha para o Wang He do Wenfeng, e então aponta para o peito de Lucian. Agora, esse lugar é seu também. Lucian se surpreende, mas no fundo sente algo, e aquilo era alegria, porque seu mestre finalmente reconheceu ele. O Wang He do Wenfeng se aproxima. Eles dão um leve tapinha no ombro de Lucian. Yang então continua: se você está pronto, então vamos te dar. E naquele instante, um poder avassalador explode. Wang He libera sua energia. Meu caminho, o caminho estelar, agora é seu. E então, a energia invade o corpo de Lucian. Chamas infinitas consumindo tudo. Todo o entendimento de nível 15 é transferido. E então, o Wenfeng ri: se você vai dar tudo, eu também vou. O caminho do cristal divino agora é seu. Outra onda radiante equilibrando o caos das chamas. E naquele momento, Lucian absorve 2 caminhos completos de nível 15. Um poder impossível de medir. Yang observa e sorri. Ele se aproxima e coloca um dedo na testa de Lucian. Meu caminho não vale, então vou te dar algo melhor. Um universo. E então tudo muda. O espaço colapsa. Um buraco negro surge. Tudo é puxado, comprimido. O universo inteiro se dobra em um único ponto. O tempo para. Lucian fica sem reação. E Yang olha para ele com um sorriso gentil e diz: que tudo o que você deseja um dia se torne realidade. E naquele instante, Lucian não recebeu apenas poder, ele recebeu a esperança de um universo inteiro. E quando ele abrir os olhos, ele não vai ser mais o mesmo. E ele será a última chama contra o fim de tudo.